Olá! Com alegria iniciamos mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Hoje, nosso quarto programa desta série, onde estamos falando sobre fixações mentais. Nosso programa de hoje, Harmonia e Solidariedade. Para explanar um pouco mais sobre esse assunto para nós, aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. E agora eu fiquei imaginando, será que é a harmonia que faz com que a solidariedade exista ou através da solidariedade que eu conquisto a harmonia? E você, telespectador, a quem agradecemos? O que você pensa a respeito? Então, a TV Mundo Maior, a quem agradecemos, todos os colaboradores dessa espaçonave de luz, assim como as demais afiliadas, a TVC Canal 13, também vai nos ajudar, porque esse ambiente de harmonia que nos acolhe e essas repetidoras que vai fazer com que esse processo possa continuar, é que vai nos dar o conforto, o esclarecimento, o aconchego para que esse exercício de harmonia e solidariedade, vamos só ventilar a possibilidade desse elemento TV, estúdio, todo esse universo não fosse harmônico. Se os nossos telespectadores não amassem a TV Mundo Maior e as demais afiliadas que chegam até eles, que não vibrassem, não orassem, não contribuíssem para que esse contexto fosse possível. Em especial, os irmãos que já fazem parte dessa espaçonave, sendo sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Então seria muito difícil, muito complexo. Vamos supor que essa câmera que está levando a imagem se rebelasse contra nós e não quisesse funcionar. Porque são constituídas todas as suas lentes, os seus elementos íntimos, toda a sua estrutura até o tripé, também de elementais, assim como todas as coisas. Então, tudo, de alguma forma, necessita para que tudo flua desta harmonia e solidariedade. Então, isso é essencial para todas as construções. Leon Denis chegou à conclusão, e não só ele, Camille Flammarion e vários outros, na época de Kardec, antes dele outros luminares, que se não houvesse um número de elementos, a harmonia entre eles e a solidariedade na experiência, nada aconteceria. Então, por isso que Leon Denis, tanto na obra O Grande Enigma, quanto em outras, Camille Flammarion na obra Deus na Natureza e outras, ele fala da necessidade desse número, uma quantidade de elementos, a harmonia entre esses elementos e depois as diretrizes que eles vão seguir para exercitar a experiência. Se não auxiliarmos os nossos irmãos da retaguarda, por exemplo, que a preocupação do princípio inteligente, quando ele sai do psiquismo divino, da matéria primordial, e como se avançasse um passo adiante, ele não olha para frente. A lei determina que ele olhe para trás e dê a mão aos que não se tornaram ainda princípios inteligentes. E todo o trabalho dele é atuando nessa matéria, usando-a como agente intermediário, como consta na questão 22A do Livro dos Espíritos, como se contribuísse para que um outro aluno se formasse também. Agora, dois ou mais, eles se preocupam em formar algo maior, porque agora duas unidades formando uma outra realidade, que é a matéria elementar. Então agora eles podem olhar para frente e ao mesmo tempo continuando assistindo os que estão para trás. Porque se eles não construírem novos princípios inteligentes, contribuírem para que eles existam, não tem como eles andar para frente. Porque precisa de uma equipe. Então, um átomo, para trabalhar numa molécula, ele precisa respeitar as leis que faz com que os elementos subatômicos se unem numa perfeita sincronia, simetria, harmonia, para que eles possam existir como átomos. E ele se apresenta com essa equipe disposto a respeitar a consciência gerenciadora da própria molécula. Então, além dele trazer os seus elementos em harmonia, ele precisa agora se harmonizar com a lei que gerencia essa molécula, para que ele possa existir lá como parte integrante dessa consciência maior. Então, dentro desse tema da nossa série Fixações Mentais, harmonia e solidariedade entraria como um elemento necessário para que houvesse essa transformação. É um elemento essencial. Vamos supor que a minha ideia seja uma fixação enfermiça, como o André Luiz nos mostra, e nós lemos aqui no livro, na página 187, dirija um homem o seu pensamento para a ideia de enfermidade. Logo, a moléstia lhe atende com todas as características
que os pensamentos estruturaram. E essas elaborações, essas ideias enfermiças vai entrar em conexão com outras ideias semelhantes. Quer ler para nós? Página 187. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirija um homem à sua vontade para a ideia de doença, e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso havido, e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Não é uma lei de solidariedade? Eu quero Sim. criar a enfermidade, então a moléstia me atende. A moléstia é um elemental, é um ser. Então eu idealizei criar qualquer coisa no meu universo. Essas enfermidades já existem porque são estados de consciência em evolução. Só que agora eu estou trazendo ela para o meu cenário. Como ser existente naquele cenário, um vírus, por exemplo, ele não é um elemento agressivo. Mas da maneira que eu vou ordená-lo no meu universo, ele pode se transformar em elemento agressivo, porque ele vai reagir contra os desmandos por aqui. Porque, veja num momento, esses elementos existem na mente de cada um. Vamos achar aqui a receptividade, o pensamento enfermiço, porque a sugestão mental, tem um momento aqui que vai falar. Me perdi aqui, reproduzem no campo das milhões de pessoas que as atraem. Então a ideia da doença, da moléstia, vai lhe responder ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Porque essa sugestão positiva determinando a receptividade da região orgânica em conexão com o impulso à vida. Agora veja lá. As entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas. Quer dizer, os vírus já existem, esses micróbios, esses vermes, no nosso mundo mental. Quer dizer, nós estamos criando. Agora, quando nós não damos a diretriz adequada com essa lei de harmonia e solidariedade, desejando que eles se transformem em enfermidade, vivendo num eterno conflito, eles não aceitam. E enfermidade é quando eles se rebelam contra os nossos desmandos. Porque, segundo Ramatiz, nós já falamos... Então, num primeiro momento, eles não aceitam. Num primeiro momento, pode até aceitar se a experiência não for algo já efetivado no universo deles. Vamos supor que 2 átomos, aparentemente cada um com a sua experiência, um de cloro, um de sódio. Eles não sabem ser juntos, uma consciência una, no formato de cloreto de sódio. Então, para eles, inicialmente, isso é benéfico. Assim como 2 átomos de oxigênio, junto com 2 de hidrogênio, inicialmente, para eles, uma experiência belíssima. O que nós chamamos de água oxigenada. Então, para uma coisa, pode ser um veneno, para outra, um remédio. Mas dependendo, se eu quiser manter esse elemento a vida toda como uma ideia fixa, ele não vai querer. Então, uma hora o átomo de oxigênio vai sair, ele vai transformar em água, ou os 2 átomos de oxigênio vai fugir, vai ficar apenas uma molécula de hidrogênio, eles vão dispersar, porque a lei não permite que aquela ideia fique fixa, que esse elemento seja um eterno parasita, vamos colocar dessa forma. Então, quando eu crio um elemento, uma bactéria, para ajudar-me na digestão, da mastigação à excreção, que são criados 76 cestilhões a cada 24 horas, são elementos benéficos, mas a depender da quantidade do que como estou fazendo isso, e uma infinidade de condutas desrespeitosas aos alimentos, elas se transformam em elementos agressivos, gerando gastrites, gerando a úlcera. Por isso fala úlcera nervosa. Nervosa por quê? É a úlcera que é nervosa ou são as minhas emoções que dilaceram os tecidos
do meu estômago, por exemplo. Tem tantas pessoas querendo fazer redução de estômago, não é isso? Sim. Eu fiz uma, sem cirurgia. É só parar de comer muito, mastigar mais. A cada segundo morrem 100 milhões de células do nosso corpo. Se eu como o mínimo, eu não preciso de um estômago daquele tamanho, o estômago vai encolhendo, porque as células vão morrendo e vão se amoldando à quantidade de alimento. Assim como quando uma mulher que não tem filhos, não concebe filhos há um tempo, o útero que quando ela concebe, ele vai expandindo até aumentar uma média de 500 vezes o seu tamanho, então ele não tem necessidade de fazer isso mais, ele vai atrofiando até ficar do tamanho de uma pera, de uma azeitona, até quase desaparecer, a depender se não está sendo usado. Dessa forma, o nosso estômago, se eu como um X, agora eu como menos, mastigo mais, ele vai encolhendo, assim os intestinos não tem mais a necessidade daquele calibre e com isso a barriguinha vai encolhendo, porque com abdominais você nunca vai conseguir destruir a sua barriga, porque alguém quer atacá-la, né? Que eu já cheguei a fazer a quase 1.000 abdominais por dia quando eu tinha a melanciazinha. Mas diminuindo a quantidade de alimento, mastigando mais, o estômago foi reduzindo, os intestinos também. Os tecidos que eu havia fortalecido com os abdominais foram válidos, porque agora seguro o povo quietinho aqui, bonitinho. Mas eles não vão além disso. Eu fortaleço os tecidos sim do abdômen, com os abdominais, e não precisa fazer abdominais longos. Eu posso erguer 10 centímetros, nós vamos explicar daqui a pouco, e ter um abdominal muito mais eficiente do que esse longo que machuca a coluna. Ok, muito válida todas essas informações aí que o Sebastião nos trouxe, né, e sempre nos traz. E você que está aí acompanhando o nosso programa, quiser acessar o nosso site e ter, né, como assistir todos os nossos programas, tanto do Despertar da Consciência, como toda a rede de programação da TV Mundo Maior, é só você entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Agora vamos para o intervalo e já voltamos.